Fala galera, estamos na semana do aguardo para o encerramento da terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, onde teremos o episódio 7 intitulado Solaz Del Mar. Uma coisa importante, tá? Não temos a sinopse do episódio, porque assim como a AMC já vem trabalhando não só em Daryl Dixon, mas também em Dead City, ela não coloca a sinopse previamente, tá? Ela deixa para colocar a sinopse muito próximo da exibição do episódio, ou seja, não temos a sinopse. Eu já fiz um vídeo aqui com a crítica do episódio 6, tivemos também a live já do episódio 6 acontecendo aqui no canal, e um vídeo com o trailer do episódio 7, e teorizei em cima do que acontece no trailer do episódio 7. Só que tem um detalhezinho, tá? Tem essa cena aqui, que já é do episódio 7, que foi liberada durante o painel de The Walking Dead Daryl Dixon na New York Comic Con na última sexta-feira. Então, galera, vamos conferir essa cena aqui para ver se muda alguma coisa em relação às teorias, tá? Bora lá. This whole time I've been trying to get home. Why the fuck did I leave in the first place? Why'd I have to get in a fight with that guy in Maine and get thrown on the boat? Why didn't I leave France when I could've? This makes no sense. In my whole life I've been running. Just running and fighting. That's all. You had to just to survive. It's like a bad habit now, though. Every time I get somewhere, I just feel like I gotta go. It doesn't matter where. I just hear that voice and I gotta go. I'm afraid when we get home, I'm gonna hear that again. Maybe you won't. Maybe. Maybe it's safe to finally go home and stay. Mm-hmm. É interessante essa cena, tá? Ela é interessante porque ela conversa com quem Daryl realmente é, o que ele realmente sente, e conversa também por que a gente tem uns flashbacks do Daryl com o Merle, junto com o pai dos dois, acontecendo durante, né, um espaçamento nos episódios da temporada. Acredito que a gente vai ter mais algum flashback do Daryl quanto criança, porque conversa muito com o que ele diz aqui para Carol sobre sempre estar fugindo, estar lutando, estar fugindo, estar lutando e não se sentir pertencente a nenhum lugar. Isso, obviamente, traz junto com essa questão aqui ele mesmo se questionar. Por que ele saiu? Por que ele foi embora? Né? Seja lá de Commonwealth, Alexandria, de onde ele estava. Foi até o barco, chegou na França. Por que ele não foi embora da França quando ele podia? Que é realmente o final da primeira temporada. Quando o Daryl tinha a possibilidade de ir embora, né? Entrando lá no barco e ir embora. E ele não vai por causa do Lohan. Mas aqui ele se questiona novamente sobre isso. E aqui ele se questiona novamente. Tem que ter algo acontecido aqui para eles chegarem nesse momento de conversa, tá? Primeiramente, eu estava imaginando muito que a gente teria Daryl ainda com os acontecimentos que vão ter em Barcelona, em Alcaraz, na parte de base lá de Alcaraz. Se ele já está de volta com a Carol, se os dois estão ali já também na beira da praia, a respeito de Solaz Del Mar também, o que aconteceu em Solaz Del Mar também teve uma pré-definição. E essas duas pré-definições a gente pode teorizar o quê? O Daryl, teoricamente, consegue resgatar a Justina, não necessariamente com a paz. Eu acredito que eles não vão ter uma grande morte acontecendo nesse final aqui, mas eu posso estar, cara, veementemente errado. Algo tem que levar a ter essa conversa aqui. E esse algo pode ter, sim, uma perda grande ter acontecido, seja ali aos olhos do Daryl, seja ali aos olhos da Carol, para que eles cheguem a ter essa conversa aqui de questionar
muitos aspectos que também são tema dessa temporada de Daryl Dixon. Sobre o sobreviver, sobre o viver de verdade, sobre o que eles estão fazendo com as suas próprias vidas e o que eles precisam realmente fazer para se sentirem vivos, para se sentirem completos, e daí tu chegar num estágio realmente do estar ou não feliz dentro de todo esse contexto que é esse mundo pós-apocalíptico aqui. E também, que eles realmente merecem ser felizes. E a gente está num momento de grande emoção desse diálogo dos dois aqui, onde a gente tem a Carol argumentando com o Daryl sobre ele e não tendo essa parte dela. Como os dois estão carregados com emoção, vamos teorizar assim, ó, se eu estou errado naquilo que eu estava imaginando, deles estarem ainda preparando o terreno para ter grandes acontecimentos com os coadjuvantes para a próxima temporada. Se algo acontece aqui, ainda nesse final, pode ser em relação à paz, pode ter sido em relação ao Antônio. Não acredito que seria daí com o Justino e com o Roberto. Tá? Acho que a série iria mais diretamente com a Paz, que não tem conexões com outros, uma conexão tão forte com outros personagens em Solas do Mar. Né? Ela, obviamente que ela é pertencente, ela tem um grau de amizade, mas não uma ligação como ela tem com a Helena, por exemplo. Que é uma ligação além de qualquer coisa. Tá? E Justino tem com o Roberto. O Antônio, ele sim pode ser esse personagem, porque afeta completamente Roberto, Justina e, principalmente nesse momento, a Carol. Porque era a nossa protagonista, entendeu? Então, acabaria algo acontecendo com o Antônio, afetando completamente a Carol. Se eles estão conversando, tudo que a gente vê dos conflitos, né, do Daryl em Alcaraz e da Carol em Solas do Mar, eles chegam num princípio de conclusão. O que poderia ser, então, além desse questionamento todo, que pode ser o fator determinante deles ficarem, o que pode ser esse fator para realmente fazer com força com que eles não voltem para o barco e não rumem para casa? Porque a Carol está falando uma coisa aqui que é, talvez tudo se sinta diferente quando tu estiver em casa. Eles não sabem sobre o Rick, isso é óbvio. Eu não sei por que eles não colocam no começo desse diálogo a questão do Rick, tá? Não sei se é proibido botar isso no roteiro, mas eles, sabe, é como a Maggie não falar Glenn em vários momentos da segunda temporada de Dead City, quando voltam muitos aspectos novamente, por causa da maneira como a trama estava sendo colocada na segunda temporada de Dead City, não ter Glenn, fala Glenn. E aqui, a gente sabe por que o Daryl sai, ele está falando de um aspecto íntimo dele, né, sobre aquilo que não consegue o deixar presente onde ele está. Mas a gente sabe, pô, ele sai em busca do Rick. A gente sabe que o principal fator, a principal motivação é essa, entendeu? E que tudo leva também a esse caminho, e que ele encontra outras ligações. O Daryl, ele tem sim essa parede, né, de relação emocional com outras pessoas, a gente sabe. Né? Nunca vamos esquecer também do momento onde ele pega e toca o peixe na casa lá da cabana da Lia lá para chamar a atenção dela, né, para ela sair e eles conversarem. É um exemplo besta, mas que serve para exemplificar esse momento. O Daryl tem sim, só que ele tem uma família. E a família dele tá lá na América, tá em Commonwealth, tá, Alexandria tá lá ainda, mas agora ela tá mais completa, porque tem o Rick lá também, junto com o Michonne, tá, eles estão lá. Daryl e Carol não sabem sobre isso, mas eles estão lá, ou seja, a família toda a ligação que aconteceu, o Daryl aqui, ele coloca em questionamento por algo interno dele. Eu gosto desse conflito interno, tá? Eu acho ele bem importante também, porque a gente precisa ver outras camadas dos personagens, ainda mais nesse ponto que a gente tá tão avançado com a história desses personagens, basicamente, tá? Tem que trazer coisas novas também para eles. Então é legal a maneira como eles trazem esses flashbacks, né, da infância do personagem, e também envolve muito, pô, o Merle falando no episódio passado para ele, cara, corre, não fica, corre, conversa com o que ele tá conversando nesse momento do diálogo também com a Carol. Então é importante, cara, é interessante como eles se moldam aqui. O que eu acho mais importante da cena justamente é sobre isso, tá? Ele dá um a mais sobre os pontos de conflito sobre o episódio. Ele tá muito com cara de ser um momento final de temporada. Tá muito com cara de ser um momento final de temporada aqui. Galera, coloquem mais comentários o que acharam sobre a cena. Vamos dar uma última olhada nela aqui, de novo, para ver se algo, né, passou despercebido. This whole time I've been trying to get home. Why the fuck did I leave in the first place?
Why'd I have to get in a fight with that guy in Maine and get thrown on the boat? Why didn't I leave France when I could have? This makes no sense. In my whole life, I've been running. Just running and fighting. That's all. You've had to just to survive. It's like a bad habit now, though. Every time I get somewhere, I just feel like I gotta go. It doesn't matter where. I just hear that voice and I gotta go. I'm afraid when we get home, I'm gonna hear that again. Maybe you won't. Maybe. Maybe it's safe to finally go home and stay. É a busca da paz interior que esses dois personagens estão nesse momento. Essa intimidade toda que esses dois personagens têm é algo fundamental. É o coração pulsante de Daryl Dixon nesse momento. E é o coração pulsante da gente ver Daryl e Carol. A gente fala há muito tempo, cara, desses dois personagens como se eles fossem um só em vários momentos. Então, eles sempre se entenderam de uma maneira muito própria. E aqui a gente tem mais um momento deles, onde tem Norman Reedus e Melissa McBride, cara, dando show. Isso que conversa, cara, com o histórico inteiro deles em The Walking Dead. Coloque mais nos comentários, galera, o que acharam da cena, o que vocês esperam desse episódio final. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.